Olá pessoal, hoje vou falar um pouco sobre formas e seu fundamento no desenho, e a construção das formas geométricas, para a anatomia humana ou em qualquer outra coisa que seja muito importante no processo de criação. E dar algumas dicas de como desenhar bem. O mais importante que devemos considerar, os fundamentos do desenho que trabalham em conjunto, e sempre vamos estar usando as formas no processo criativo para desenhar melhor. Então, domine os problemas dos fundamentos do desenho, usando formas com exercícios básicos que falo nesse vídeo. Praticando o desenho de formas simples, nós conseguimos reproduzir os volumes com muito mais facilidade no nosso processo de criação, pois é mais fácil e rápido na aprendizagem. Uma coisa que você pode tentar fazer é desenvolver essa visualização chamada de visão 3D. Então, assistam o vídeo até o final e bons estudos! Hoje gostaria de passar para vocês a importância da estrutura no aprendizado artístico para desenhar do zero qualquer coisa. A propósito, se você é novo por aqui, peço que já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo que ame desenhar e ajude a nossa comunidade a crescer para poder ajudar a todos que amam desenhar e querem aprender mais. Principalmente sobre a estrutura do seu desenho, mas também um pouco sobre estrutura no aspecto mental de construir as coisas, e ser um artista iniciante ou intermediário. Vou tentar ser claro para vocês, mas quero passar alguns princípios que podem ajudá-lo a entender melhor como você pode criar desenhos de imaginação mais complexos, onde eu vejo que muitos desenhistas iniciantes, artistas intermediários, eles tendem a cair em uma armadilha de aprender o básico, e depois passar rapidamente para formas muito complexas. Você vê muito isso, quando as pessoas simplesmente aprendem o básico da perspectiva, e então rapidamente, passam para cenas complicadas, ou desenhos de figuras, ou qualquer outra coisa. Você sabe, desafiar a você mesmo, mas sinto que há um método muito bom, que você também pode usar. Você pode chegar a esses resultados agradáveis e complexos, que vê de muitos outros profissionais. Especialmente, pessoas desenhando da imaginação, porque meu foco está nesse mundo da arte conceitual, e você sabe ter novas ideias de coisas interessantes, e o design é uma grande parte disso. E ainda que com formas ou manequins complexos, é uma ótima ferramenta para criar suas próprias coisas. Então, quando se trata de estruturação, isso é o mais direto para qualquer desenhista. É aquele aspecto rudimentar básico de aprender a desenhar formas simples, como cones, esferas, caixas, cilindros, e meio que criando essa consciência espacial das coisas. E ainda que com formas ou manequins complexos, é uma ótima ferramenta para criar suas próprias coisas. Então, quando se trata de estruturação, isso é o mais direto para qualquer desenhista. É aquele aspecto rudimentar básico de aprender a desenhar formas simples como cones, esferas, caixas e cilindros, e meio que criando essa consciência espacial das coisas. Não só apenas ser capaz de desenhar uma caixa na perspectiva de um ponto, 2 pontos ou 3 pontos de fuga, mas também aprendendo como desenhar intuitivamente uma caixa no espaço e desenhar várias caixas agrupadas. Desenhe um conjunto de formas primitivas e aprenda como fazer isso intuitivamente. Mas claro, você precisa aprender as regras da perspectiva e talvez até mesmo ângulos de câmera e como eles se relacionam com a perspectiva para poder fazer isso. Mas, eu vejo que isso é um bom ponto de partida apenas para desenhar formas simples no papel, e ter uma boa noção de consciência espacial no seu desenho, porque é disso que se trata. E para criar algo acreditável, especialmente, quando você deseja comunicar algo, especialmente na indústria de arte conceitual, é tudo uma questão de comunicar corretamente. Isso significa comunicar seus projetos de modeladores 3D ou animadores 2D, ou artistas ambientais, ou apenas diretores de arte em geral,
que muitas vezes exige que você crie um bom senso de credibilidade em seus designs, e que tudo pareça legível como deve ser. Como falei antes, você pode tentar desenvolver uma visualização chamada de visão 3D. E assim, há um grande número de maneiras de manipular uma forma, e muitos de vocês provavelmente já viram vídeos de como isso é feito, mas vejo que muitas vezes é esquecido no aprendizado artístico das pessoas. Existem centenas de maneiras de manipular uma forma, mas vou abordar apenas algumas delas. Então, uma das maneiras de manipular uma forma é pegar os primitivos e depois aprender a dobrá-los ou torcê-los, sabe? Isso é muito básico. É algo que você também pode ver, por exemplo, nos vídeos do Proco, ou outros artistas, quando se trata de simplificar o torso, é basicamente uma esfera dobrada e coisas assim, ou uma caixa torcida. Se você conseguir aprender a manipular formas simples, será muito mais fácil. E em seguida, crie formas mais complexas. Então, vejo que se você puder realmente adotar uma abordagem passo a passo, nesse processo, por exemplo, a aprender a comprimir e esticar as formas geométricas. Você costuma ver isso em animações, onde pode realmente ajudá-lo a criar uma sensação gestual no seu desenho, ou apenas criar uma melhor sensação de movimento e volumetria. Então, pegar os cilindros, caixas, cones, o que for e aprender a esticar ou esmagá-los, lhe dará muito mais liberdade, quando você estiver olhando para situações mais complexas das formas, e como interpretá-las também. Outra manipulação, por exemplo, é aprender a manipular os contornos, seja em roupas, anatomia humana, ou em objetos que destaquem seus volumes. Isso é algo que não vi muitos desenhistas iniciantes, por exemplo, como os chifres de um búfalo ou algo assim, mas aprender a manipular um contorno, isso vai realmente te ajudar quando você está olhando para formas mais orgânicas. Agora, se você aprender a manipular cilindros, por exemplo, alterando o círculo, que é o contorno do cilindro, mudando-o para uma forma triangular, ou alterando isso para algo ainda mais orgânico, e depois tentar desenhar aquela forma novamente, você pode chegar a formas muito interessantes, mas, também, formas que são muito mais representativas de coisas da vida real. Pense nos chifres de um búfalo, ou de uma cabra, por exemplo. Esta forma pode parecer muito intimidante de início, mas, se você pensar nela como um cilindro primeiro, que está apenas sendo dobrado e torcido, e depois pensando em como aquele cilindro torcido é sendo manipulado. Os contornos estão sendo manipulados, então, faz muito mais sentido, e também é mais fácil estilizar, exagerar, ou apenas replicar o que você está vendo. Também, quando se trata de desenhar seres de mundos imaginários, ou dragões, por exemplo. Os dragões são um amálgama de animais diferentes, mas, se olharmos, por exemplo, para o corpo de um dragão, você pode interpretá-lo apenas como cilindros, que é o padrão estrutural, mas, se você pensar em como pode manipular os contornos desses cilindros, dando a ele um contorno mais legal, uma silhueta mais interessante, então, você pode criar formas muito mais atraentes, e basicamente, ainda está trabalhando com o formato de um manequim, mas você está apenas manipulando seu contorno para ter uma sensação muito mais orgânica. Então, novamente, a manipulação de contorno é muito importante para aprender como manipular formas em suas formas mais simples, antes de fazê-lo em formas mais complexas. É sobre isso que eu estava falando no início. Muitas pessoas aprenderão o básico, e então, saltarão imediatamente para um nível muito complexo, ao passo que, se você primeiro pular das formas simples, para fazer aquelas simples formas mais complexas, que o ajudarão a entender o assunto mais complexo, que você estará procurando no futuro, e será muito melhor para você. Outra manipulação de formas muito legal é a manipulação de bordas, e isso principalmente
quando se trata de caixas e cilindros. Então, você sabe, arredondar bordas ou chanfrar bordas, de coisas que você também vê em 3D e 2D, por exemplo? Se você começar a aprender isso, em formas básicas, será muito mais fácil para você entender formas mais complexas, especialmente em assuntos de superfície dura. Por exemplo, se você aprender como arredondar os cantos de uma caixa, será melhor ou mais fácil de entender o quão duras são as coisas de superfície como designs mecânicos sendo criado, porque basicamente é o mesmo princípio. É só um pouco mais avançados no que diz respeito à forma como completam essas caixas, e ao grau em que você sabe a assimetria com que fazem para criar formas mais interessantes. Novamente, os princípios são exatamente os mesmos. Acho que se você olhar para uma forma complexa, peço que olhem para algo e tentem analisar o que vocês estão realmente vendo, como o que está sendo manipulado. Não apenas copie cegamente o que você está vendo, tente entender o que você vê. Acho que é uma parte realmente muito importante porque, quando se trata de anatomia da figura humana, é quase certo que todos entendam isso. Se eu quiser desenhar figuras melhor, preciso entender o manequim, e até o manequim mais complexo. Mas, quando se trata de outros assuntos, vejo que muitas vezes é esquecido em termos de entender o que você está realmente vendo. O estudo da observação, precisamos entender tudo sobre o que estamos vendo. Então, isso significa que não precisamos primeiro nos educar sobre a anatomia ou o que compõe esse assunto, podemos simplesmente observar o que vemos e através de nosso espaço, consciência que obtivemos da estruturação do nosso conhecimento de perspectiva e formas orgânicas e para manipulação, já que podemos chegar a algo que se assemelha ao que estamos vendo. O que quero dizer é compreender toda a anatomia de cada animal, ou mesmo humana com um certo detalhe técnico. A anatomia humana é muito complexa, e você precisa estar muito interessado nela para lembrar de tudo. Mas, se você puder modelar as coisas que você vê, e não apenas fazer uma imagem muito simples, mas também fazer manequins complexos, com formas manipuladas, isso ainda é muito mais fácil de entender. Acho que um ótimo exemplo disso é o artista Kim Young-ji, onde não acredito que tudo o que ele faz é saber conhecer intrinsecamente a anatomia de cada assunto, mas ele não entende muito bem o complexo manequim manipulado das disciplinas que estuda. E então, isso dá a ele o poder de desenhar cada assunto em diferentes ângulos, de qualquer um que você conheça, e em qualquer perspectiva, porque ele tem esse poder sobre as simples formas que ele pode manipular no espaço. E, quando se trata de desenho de observação, um exercício muito bom é apenas olhar uma infinidade de referências, especialmente coisas nas quais você deseja se especializar, mas também coisas que estão fora da sua zona de conforto. Porque, aprendendo a desenhar coisas fora da sua zona de conforto, irá ajudá-lo muito com coisas que lhe interessam também. Para mim, por exemplo, significa estudar mais figuras ou estudar mais animais, criaturas, insetos, veículos e coisas assim. As coisas que realmente me interessam são aquelas sobre as quais vou querer aprender mais. O legal é porque estive aprendendo com a observação com formas manipuladas simples. Agora, as coisas que estou aprendendo, por exemplo, a anatomia da figura humana, ou a anatomia de um determinado animal, podem formar melhor aquelas formas trabalhadas, que eu estava construindo anteriormente, para aprender mais sobre apenas se tornar muito melhor em projetar melhor os desenhos. Se gosto de desenhar animais, e sou um artista de fantasia, e quero aprender mais sobre centauros, preciso aprender sobre cavalos. Se você quer aprender a desenhar dragões, você precisa aprender sobre morcegos, lagartos. E novamente, é um amálgama de muitos animais, mas
Ainda são assuntos específicos, que você pode aprender intensamente para ajudar a informar melhor as formas complexas, que você já criou apenas para aprimorar suas ideias, e se tornar um designer melhor e profissional. Passando para o próximo aprendizado, que é a imitação, é aqui que realmente aprendemos de nossos colegas, ou de artistas que admiramos, para ver como eles estão realmente usando todos os princípios de que falei a seu favor. Então, não estou dizendo que todo mundo que você admira, ou todo artista está usando esse princípio das formas, mas você definitivamente pode usar esses princípios para analisar os artistas que você admira, para usar um pouco de sua linguagem visual de formas. Algumas de suas idealizações, alguns de vocês sabem, apenas, a estruturação delas em seus próprios designs, porque isso você saberá, e fará de você um artista melhor. Agora, tente criar seus próprios designs. Isso não significa que você não possa criar seus próprios designs, sem olhar outros artistas que você conhece, mesmo passando por esse processo, mas, com certeza vai te ajudar ou informá-lo, para criar designs muito melhores. A outra coisa, que eu também quero que você saiba, quando se trata de desenhar coisas, de imaginação ou pelo menos coisas que sabemos de memória, não é tão simples o processo de passar pela estrutura, e depois pela observação, pela educação e pela imitação. O que significa que criamos formas interessantes para as silhuetas interessantes, que você conhece, que você sabe ter um certo ritmo, um certo design legal, chamativo, e então, tentamos estruturar essas silhuetas ou abstrações, para criar algo que seja utilizável e tangível, em um jogo, filme, ou qualquer outra coisa. Portanto, desenhar do zero a partir da imaginação, requer um conjunto totalmente diferente de habilidades que não abordei neste vídeo, mas, só queria enfatizar a importância da estrutura quando se trata de desenho, principalmente para quem está aprendendo a desenhar do zero. Então, espero que tenha gostado desse vídeo, e espero ter passado algo de valor para vocês, pois assim como vocês, também estou buscando mais conhecimento para evoluir minhas artes. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe com um amigo que goste de desenhar e ajude nossa comunidade a crescer para podermos ajudar a mais pessoas que queiram aprender a desenhar. Bons estudos e até o próximo vídeo!